Boa noite, então. Muito bem-vindos a nosso mais um encontro da Lei do Uno. Estamos aqui para mais um bate-papo gostoso aí, trazendo informações que muitas vezes podem ser pertinentes aí a vocês. Hoje nós vamos abordar a 13 e 4, então, da Lei do Uno, 3. Então, seguimos contribuições. Tá cortando a tua fala de novo, Lau. Será que a gente fecha o nosso microfone quando ela fala? Pode ser. Para auxiliar? Vamos fechar e você vai falar de novo, tá? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, a gente segue, né, com os estudos da Lei do Uno, sessão 63 e 64, e seguimos, então, trazendo uma contribuição, né, dos nossos estudos, da nossa visão, e também para quem for assistir esse material e acessar também com as suas consciências, né, sempre trazendo um pouquinho mais de aprendizado. Perfeito, Lau. Boa noite, mulheres maravilhosas. Boa noite a todos que estarão nos assistindo, né? Bom dia, boa tarde. Sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho do nosso ponto de vista. Eu já me atravessei aí para dar boa noite, mas ajudando a Lau aí no som. Boa noite a todos. Mais um mês que a gente está junto aqui. Nós temos ainda uma jornada pela frente esse ano para concluir o livro 3 e ano que vem o livro 4. E depois tem novidades por aí. No tempo certo a gente coloca aqui para vocês no canal. Espero que aquilo que a gente traga hoje, que apoie vocês na caminhada aí nesse movimento espiritual, enquanto autoconhecimento, enquanto evolução também de cada alma que chega até aqui. Gratidão. Bom, meninas, né, vamos dar início, então, aos nossos estudos, a nossa contribuição. Iniciando a sessão 63, na leitura que eu fiz, então, ele começa, né, já abordando que o canal que recebia a comunicação, né, da consciência Ra, ele ainda estava sobre um ataque psíquico, e a gente trouxe isso no estudo passado, né? Então, já tinha sido alertado, né, que assim continuaria esse ataque psíquico, pois essa consciência que estava sendo usada como comunicação, ela estava sendo observada, né, por forças negativas. Por isso que tinha, no caso, essa, vamos dizer assim, essa invasão ali no campo. E no corpo físico, não só nessa parte psíquica, ele se manifestava como uma desordem nos rins e também trazendo essa questão da artrite. E aí a gente começa a observar, né, que muitas vezes nós também trazemos algumas doenças ou desordens, né, no nosso corpo, e muitas vezes a gente não entende, né, da onde que vem. Então, essa consciência, ela até comentou, né, que ela sofria dessa desordem já há 25 anos atrás, né, e que ela teve esse problema nos rins e ela teve uma vontade de deixar, né, no caso, essa existência, esse plano, porém, teve uma intervenção, né, do seu guia, do seu mentor, para continuar. E o que foi essa intervenção? Foi a força da vontade, né? Então veio aquele ímpeto de vontade, não, vamos continuar, por quê? Porque eu tenho algo ainda a servir. E muitas vezes isso também é conosco. E ele mesmo criou essa disfunção nos rins, né? Essa reação alérgica também, né? Mas a sua vontade em permanecer aqui com o trabalho, onde essa consciência servia, trouxe a sua própria cura.
Exatamente lá, olha, e o que mais me marcou, acho que em todo esse trabalho foi exatamente esse ponto, né? O que nos leva a querer permanecer aqui no planeta, né? Qual é a sua motivação, né? E aí até coloquei a pergunta, né? Até colocar tem que nós não temos nada, né? Mas qual o seu propósito de vida, né? Então, o que te faz com que você levante cedo todos os dias? Né? E as doenças em si, né, que são criadas por nós mesmos, né? Então, assim, quando você não quer mais viver, você adoece, né? Porque você está aqui para quê, né? Então, eu achei muito forte isso e trazendo aqui para nossa realidade, né? O que que te move, o que que faz com que você levante da cama todos os dias? Qual a tua motivação, né? O que faz com que você faça acontecer o seu dia, né, Kelly? Isso mesmo, e me chamou a atenção exatamente nessa parte, né, nesse capítulo, que, segundo a medicina tradicional chinesa, os nossos rins guardam a chama da vida, né? E aí ele não quis mais ficar aqui e os rins falharam. Então, um saber aí que segue uma sincronicidade, né, que nós podemos avaliar. Então, até que ponto todos esses conhecimentos que hoje agregam as questões de doença e cura da nossa humanidade, elas podem ser vistas de pontos diferentes, né? Então, isso chama muita atenção. E a artrite também está relacionada a essa disfunção dos rins no olhar da medicina tradicional chinesa. Né? Porque o rim vai governar ali os nossos joelhos, por exemplo. E aí, esse estar e manter-se aqui, né? Participação especial. Aí, Elis. E os rins, né, também segundo a medicina tradicional chinesa, são a bateria do nosso corpo humano, né? E ela é uma informação também ancestral e ela vem do nosso lado paterno, essa informação. Né? A força de vida e o Ra sinaliza também ali as questões dos cuidados com a energia vital e a diferença da energia física e energia vital, né? Então, o que Ra traz também? Que para auxiliar a Carla aí nos cuidados, que o grupo sempre muito preocupado com o estado físico dela, já que ela é o foco da canalização ali, ele cita cuidar com as distorções para a gente, a maior distorção que a gente falou no último encontro, o maior curandeiro das distorções é o amor, né? Então ele cita ali para sempre estar em amor, em louvor e agradecimento ao Criador. E o amor é o maior protetor, né? Então a equipe em harmonia também auxilia a Carla e a que recebe as informações. E a questão da energia vital, Ra traz uma diferença, né? Que a energia vital, ela é corpo, mente e espírito, diferente da energia nossa física, né? Que requer uns cuidados maiores, né? Mas que vibrando de uma maneira útil e em harmonia esses corpos, vai refletir também a energia vital, a harmonia na energia vital. E a vontade que a Lau trouxe antes, que ela manifestou em continuar, também, então, aqui foi um passo fundamental nesse campo do servir dela, né? Sim, muito bem colocado, Kelly, né? Nós criamos a nossa própria doença e desordem e nós criamos a nossa própria cura, né? E a Elis trouxe ali já da importância da nossa energia vital quando a gente coloca como um todo, né? Mente, corpo e espírito, né? Vibrando de uma maneira útil, né? Vibrando em coerência. Então, a vontade nossa também, ela pode elevar esses níveis, né? Quando a gente coloca ali propósito, quando a gente está em coerência, quando a gente vibra, né? Nessa coerência corpo, mente e espírito. E aí a Elis trouxe ali, né? Que o amor, né? Ele é fundamental e o Ra traz isso. Inclusive, o amor, ele é o maior protetor.
E para a gente se proteger desse ataque psíquico é através do amor. Então, continuar com amor e gratidão ao Criador é muito importante, né? É fundamental. Então, é o amor profundo pela vida. Na verdade, é você apreciar a vida e também apreciar os outros, né? Outros selfies. Era bem isso que eu ia colocar na sequência lá, ó, que ele fala, né, que esse amor profundo pela vida, ele mantém essa energia vital. E por mais que o nosso corpo físico esteja perecendo muitas vezes, existe uma chama muito forte dentro de nós que mantém isso aceso, como manteve no caso da Carla, de continuar servindo, né? E essa apreciação pela vida, a beleza da criação, olhar os outros selfies, que é o quê? Quem são os outros selfies? Os outros seres humanos. Nós aqui, olhar e entender pelos olhos de cada uma que somos todos da mesma fonte, né? Isso é que mantém esse amor e essa chama acesa dentro de nós e que nos permite continuar, né? A gente percebe assim, eu vou trazer um exemplo bem cotidiano. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela fuma, tá? E eu olho para ela e eu vejo uma força vital tão grande nela, mesmo que eu entenda todos os processos que ela está vivenciando, dessa questão do fumo, que o fumo reflete, que a gente sabe, né? Tem muitas questões por trás. O amor que ela tem pela vida, pelos filhos e por tudo aquilo que ela entrega, é uma das coisas que eu sinto que é a força que move ela todos os dias. Percebe? E ela me diz, filha, eu vou viver até 90 anos. Eu disse, tá bom. Esse é o campo dela, né? Mas eu digo, esse amor que movimenta é muito mais forte do que o campo, muitas vezes, do físico, que a gente, às vezes, fica preso, né? Exatamente. Ele sempre traz, né, o amor e a gente sempre reforça isso, né? O amor à vida, o amor a tudo ao nosso redor, né? Quando a gente percebe, e ele fala também da compaixão, né? Muito forte. E ele traz, que eles começaram a falar dos seres de quarta dimensão, das crianças daquela era, né? Dos anos 80, que já se desdobravam, né? Ele começou a falar sobre isso. E o que eu marquei aqui que ele falou, seres de quarta densidade têm uma grande abundância de compaixão, né? E eu achei bem forte quando ele começou a trazer sobre isso. Eu vou deixar vocês continuarem agora. E essa compaixão, eles vieram com compaixão e também testaram a nossa compaixão, né? Porque essa é a realidade daquele tempo. Hoje nós estamos em um tempo também acolhendo crianças diferentes e também vivendo processos diferentes do que os nossos pais, do que os nossos avós, e nesse tempo olhando com compaixão para o outro e tendo a autocompaixão pelo processo interno também, né? E experienciar o Criador e aproveitar, né, esta passagem aqui, traz essa reflexão. Lá no 63.2, ponto 29, aliás, ele fala que a galáxia se move através de transições planejadas pelo Logos, como uma face de relógio tridimensional. O Logos não planejou o efeito do aquecimento da Terra naquela época, né? Eles estavam falando do aquecimento solar, diretamente, mas permitiu como uma consequência do livre-arbítrio. Então, nós como seres experimentando infinitas possibilidades, nós também vamos ter esta permissão para esta compaixão e para esse amor, ou não, né? Sempre aí sendo afetados pela lei da confusão, né, que nós falamos lá no capítulo passado. Então, essas novas gerações, essas mudanças, elas vão acontecendo como o final de uma experimentação, e cada passo, cada movimento de uma manifestação vai afetar na manifestação do outro.
Exato, Kelly. E ele traz, inclusive, essa transição de ciclos, né? E a gente sabe que a gente transita por ciclos o tempo todo, seja ciclos mensais, lunares, né? Na natureza. E ele traz para nós um entendimento que essa transição de ciclos não existe perda ou ganho. No final de um ciclo, inicia-se outro, né? Então, continua sempre. E é uma progressão de experiências. Então, quando a gente olha, né, com essa consciência, nenhum ciclo a gente ganha ou perde. Bem pelo contrário, a gente vai adquirindo uma experiência e um aprendizado sobre tudo que é vivido. E aí sempre vem aquela frase, tudo sempre está certo, né? Quando a gente para de brigar com as coisas e a vida e entra naquele fluxo de transição, entendendo que tudo foi necessário, tudo foi importante, e nós estamos em desenvolvimento e assim vamos continuar, né? Seja aqui nessa existência da matéria, seja em outras consciências, a gente está nisso. E o amor e o entendimento, eles aumentam como consciência e buscam também existir em pessoas com corpos menos densos, né, que decidem experienciar com maior entendimento essa abundância e compaixão que vocês já falaram, né? E essa transição de ciclos, inclusive o Ra trouxe, né, que teve essa transição da terceira densidade, né, que foram caminhos. Então, por exemplo, alguns graduaram para a quarta densidade, alguns foram colíveis, né, de polaridades negativas, mas colíveis, e outros não colíveis que irão, né, para outros planetas, ele traz, né, para outras consciências ali. E quando teve esse estudo, né, foi 1981, né, então tinha... A Lau travou. Daqui a pouco ela volta. Enquanto ela não volta, voltou. Tudo bem. Alguém de vocês entendeu sobre o que ele trouxe sobre corpo duplo? Kelly, Elise. Ele vai falar mais lá para frente, né? Uhum. É que ele fala o tempo todo, ele fala das crianças que se desdobram, né? Pelos corpos duplos, né? E aí ele falou em vários momentos, né? Sim, ele vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu anotei aqui, Lau, você estava falando de 1981 aí, o número de andarilhos também, tu ia colocar isso? Quer continuar, Amada? Tua reflexão daí? Eu? Isso, aquilo que tu estava falando antes de cortar. Eu só ia trazer, né, como informação, como dado, que o Ra trouxe que em 1981, né, então essa transição da terceira para a quarta densidade foram 35 mil, né, consciências colíveis. E aí essa transição da terceira para a quarta densidade, Ivane, ele traz esse corpo duplo em ativação. E esse corpo duplo, pelo que eu entendi, eram conexões e uso de energias espirituais, né? Então, conscientes, quarta densidade, inconscientes, terceira densidade, e ali ele também traz alguma coisa sobre o esquecimento. Bem isso que eu ia contribuir, que a Lau trouxe. Eu coloco o nosso exemplo, né, com os nossos estudos seguindo aí a 5/6D, porque com a leitura, né, a entender os processos que estamos vivendo hoje e a transição, eu já colocaria indo para uma 6D, mas é esse entendimento que no momento que eu estou sozinha na minha sala, eu estou presente no meu ambiente, estou na 5D, por exemplo. E aí, quando eu caio lá fora, que me fecham no trânsito, eu enlouqueço, vou para uma polaridade negativa e estou no 3D. Então, eu acredito que
essa analogia sirva nesse caso. Então, as crianças já possuíam um corpo pronto de quarta densidade, né, e o terceiro habitando aqui. Quando os flashes solares aumentam, né, que a gente tem vivido muito isso, então, dias que a gente não tem mais a energia do corpo físico, não está 100%, mas a energia vital está 100%, muitas vezes nós estamos sendo afetados por esses flashes solares. Então, o nosso corpo de uma densidade mais alta, digamos assim, né? Não é bem alto e baixo, mas uma densidade capaz de ressoar com essas frequências mais altas desses flashes solares, recebe e como se fossem traduzindo, né, tradutores trazem para o nosso corpo no aqui e no agora. Por isso que temos, às vezes, sintomas de transição. Também vivemos hoje esse processo, né? Naquela época pode ser que eram crianças, mas essas crianças estão por aí. Né, as crianças estão por aí, até ele cita mais tarde, né, mais na frente ali, sobre os andarilhos que podem contribuir com muitas questões, porque já estão com idade mais avançada, conhecimento. Eu também entendi que essa dupla ativação seria, então, esse grande influxo de energias espirituais já na hora da gestação, né? E aqui ele fala sobre a mutação do corpo físico para suportar, como a Kelly falou, as energias mais intensas sem sofrer, por exemplo, com a morte comum aqui conhecida como nós conhecemos, né? Então, é uma sutilização das células e genética para ancorar essas frequências mais altas de luz, porque na terceira dimensão, aqueles que estavam naquele momento, e até mais à frente ele vai falar também ali sobre o campo que acontecia em 1981, era um campo assim, não me vem a palavra agora, mas não mais cético em relação a essa questão espiritual, e se mantivesse isso, seria difícil de acreditar, por exemplo, lá naquela situação do Pé Grande, que ele vai falar do Pé Grande, né, que vivenciaram, passaram por aqui, vieram de Maldek e as experiências aqui, né, mas, enfim, que um corpo da 3D não suportaria essas altas vibrações, né, e a dupla ativação, então, traz um entendimento que na quarta dimensão eu entendi que a pessoa a entidade que vem da quarta dimensão, ela já vem com todas essas habilidades, digamos assim, né, e que não passou pelo véu do esquecimento como nós, entre aspas. Agora nós sabemos que não vamos passar, mas naquela época, em 1981, tinha-se aí essa questão toda da roda de Sansara, ainda as pessoas hoje ainda estão nesse entendimento, e está tudo bem, mas nós estamos aqui com um grupo que estamos avançando nos nossos estudos e sabemos que existe agora uma nova consciência aí, né, dentro do próprio campo da ancoragem, não é? Mas o próprio véu do esquecimento e a roda de Sansara, que a gente já citou em outros encontros, uma manipulação, não é? Então, essa entidade de quarta densidade com dupla ativação já nem passaria por esse processo do véu do esquecimento, ela já vem com esse conhecimento inato aí e vai desenvolver durante a vida encarnada. Sim, exatamente. Eu ia reforçar essa questão da 3D, o véu do esquecimento, e aí para adentrar a quarto D, tem que morrer no corpo físico, né? Então, eles trazem isso, que a gente já veio trabalhando isso também, né? Que o teu corpo físico, ele tá na 3D, né? Então, hoje que temos essa consciência, como a Kelly já trouxe 5, 6D, né? A consciência, mas o corpo está na matéria, né? Mas já é um 3D diferente, eu já digo, né? Tanto que, eu não vou dizer de que parte, mas a Kelly trouxe sobre o planeta, né? Ele trouxe que o planeta estava adoecendo, né? Pelo aquecimento global e tudo mais. E hoje pode-se ver, porque era como se fosse uma febre, né, no planeta.
estava enfebrado, estava doente. E hoje a gente já tem relatos, né, dados de que tanto o buraco de ozônio, tantas outras coisas estão diminuindo. Então, o planeta está se curando. Eu acredito que é todo esse movimento de nós estarmos, né, tomando consciência, isso está repercutindo aonde? No planeta. O planeta está, né, ele está se curando. Então, para mim, isso é mais do que, né? Já é um presente isso. Ele cita ali, e meninas, sintam comigo aqui se eu entendi certo. A experiência de 4D pode ser iniciada com atração adicionada para uma entidade orientada no serviço a outrem. Habitar um ambiente turbulento, por exemplo, de terceira dimensão e oferecer seu amor e compaixão mesmo assim. Ele diz que isso é possível para as entidades de terceira densidade, colhidas, que demonstraram interesse no serviço ao outrem, né? Então, elas fizeram a transição de uma densidade para outra e escolheram voltar e servir a outro. E que ele diz que isso é um privilégio, né? É uma encarnação, digamos que precoce. Eu não sei se eu entendi certo aqui, tá? Então, o que eu compreendi também sobre esses disponíveis que eles trazem são consciências que demonstram orientação na direção de auxiliar outras pessoas, né? Então, quando ele fala em colíveis, é porque tem essa consciência de desenvolvimento e auxiliar outras pessoas. E aí, por mais que seja uma de polaridade negativa, mas ela é colível porque ela está neste caminho. E aí, a quarta densidade utiliza muito mais o poder mental, né? Utiliza muito mais a mente. Então, ele traz como exemplo ali a dobra de metais, né? Que teve há muitos anos atrás, a gente até, né, casos de pessoas que dobravam metais com a mente. Então, ele também traz isso, né? Que são consciências da quarta densidade, e isso é feito pelo poder da energia inteligente, ou seja, pelo aquele poder mental, né? Pelo uso da mente. Para mim, a 63 é mais ou menos isso. Foi isso. Ele disse que existia muita catálise experiencial em serviço a outros selfies, né, na última colheita, nesta colheita que ele se refere ali, eu acabei não anotando, que gerava esse tipo de confusão aí que você trouxe. E ele cita que os andarilhos, por exemplo, eles não conseguiam fazer esse movimento da dobra do metal, porque é um fenômeno da 4D. Né? E eles estão, nós, na época, eles, os 1981 e alguns, acredito agora, não conseguem, porque estão sujeitos às leis também dessa densidade. Né? Conforme a gente vai evoluindo e ampliando a nossa consciência, isso utilizando o nosso campo, aí a gente vai conseguir abrir mais habilidades, claro, mas não especificamente ele fala aqui que a questão da dobra, né? Mas ele cita que algumas entidades, por acidente ou planejamento cuidadoso, podem penetrar o portal da energia inteligente e usar esses poderes também. E eu acho que essa é parte da lembrança, né? Então, se o véu do esquecimento não existe, basta a recordação, né? Mais ou menos nesse sentido que a gente vai se movendo hoje, né? E a gente falava de espiritualidade, né? Entrando agora já no 64, o que se tinha de espiritualidade naquela época, pelo que é trazido pelos textos para nós, era muito a questão magística, né? Ritualística. Tanto que o nosso canal aí também vai ter distorções de energia vital, né, do instrumento, por adoração e devoção ritualística. Então, essa espiritualidade livre que nós habitamos hoje ainda era um conceito muito novo, inovador naquele tempo. E isso abria brechas para que
esse princípio magístico aí entrasse em uma mente que estava em uma polaridade e acabava se mudando, né? E aí entravam ataques por conta desse tipo de frequência, que acredito que gerava uma frequência. Exatamente. E o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso, porque daí eles falaram do ritual da magia branca, né? Que é o espírito do tempo que viviam, né? Então era um espírito do tempo com muito mais crenças, valores, né? Então, assim, ali ele fala que o que era magia branca, né? Que ela, a Carla, né, fez, foi ir para a igreja, né? A comida metafísica, né? Que é a hóstia, né? Então, assim, que lá ela estava com todo o self dela em adoração, em louvor, em gratidão, né? Que é o que ele já falou isso no outro capítulo, né? Então, assim, se era a forma que ela tinha de manifestar amor, porque hoje também muitas pessoas, né? E a gente sabe as curas pela fé, né? Até tem a frase, né? A bíblica, né? A fé move montanhas, né? Mas exatamente isso, porque é aonde que eles conseguem transmitir, jogar toda essa energia, né, de fé, aonde que ela venceu esses ataques, né? Ivane, você trouxe muito bem ali, né? Ela fazia rituais de proteção, na verdade. E esses rituais de proteção, né, ia para a igreja, que daí envolve as crenças religiosas, né? As orações, invocações, tudo que a gente ainda tem hoje, né? A comunhão, tudo isso trazia o quê? A presença de Deus, do Uno Criador. E essa adoração, essa invocação, o que ela traz? Os estímulos da mente também, né? Então, vai envolver mente, vai envolver as emoções, né? Tudo isso para quê? Para rituais de purificação. Eu até anotei aqui também, né, que ele traz algo que eu achei bem bonito, meninas, que ele diz assim, ó, ao invés de se envolver em luz, nós nos tornamos luz. Então, ao invés de a gente buscar, a gente que é uma consciência que a gente está trazendo muito agora, né, com a consciência 5D, enfim, só a luz. Né? Então, sem polaridade, sem busca, a busca ela é interna, que é luz, amor, amor e luz. Então, compaixão e sabedoria trazem um equilíbrio, e isso nos aproxima do Criador. Pode seguir, Elis. Ele cita isso no momento que o questionador questiona Ra sobre a própria dimensão do servir deles, de uma sexta densidade, e se propor aí a auxiliar os seres humanos. E daí ele fala que a pergunta foi útil para expressar a total unidade da criação, ele cita, né? E ele, a equipe, enfim, busca o Criador por experiência compartilhada. Em vez de nos envolver em luz, nós nos tornamos essa luz. E que não há nenhum outro material que não seja luz para eles, o entendimento é isso. Claro, nós seres humanos temos aqui esse corpo denso, a matéria, enfim, todos os processos que envolvem a nossa encarnação, que nos prendem naquele conceito que a gente já sabe, de que nos prendem, eu digo, porque a gente também resvala, né, meninas? Nessa questão da dualidade, porque todos estamos em processo, né? E a dualidade, o dual, a separação, nos prende aqui nessa matrix, não? Então, ele diz que os rituais deles são uma continuação infinita e sutil dos processos de balanceamento que nós estamos começando a experienciar. E naquela época também os seres humanos estavam começando. E sem a polaridade, né? Sem nenhum poder exterior, é tudo interno, pois já é nato, né, a luz. E aí ele cita essa questão dos rituais, que eu anotei também, que é algo que a gente, e não é infelizmente, não é isso, a gente ainda procura
muitas vezes isso, colocar lá o altar, ou fazer esses movimentos, esquecendo que a gente é uno junto ao Criador e temos tudo dentro de nós mesmos. Isso faz parte da nossa realidade humana também, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E, claro, não tem certo e errado se não fizer isso. Porque não existe certo e errado, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Tu vai acender uma vela, tu faz por você, né? Você faz para ti, né? Para você se... ele trouxe novamente uma fala que está lá no Caibalho, né? O universo é mental, né? O corpo é a criatura da mente, né? Então, quem criou nosso corpo, quem formou nosso corpo foi a nossa mente. Ele traz novamente aqui, da forma dele, né? Mas me remeteu muito lá, né? Que tudo vem da mente, né? O arquiteto que nos arquiteta nosso mundo, a nossa vida, é a nossa mente. Na quarta densidade, principalmente, né? Pelo que está sendo tratado aqui. E falando da dualidade, é só ouvir o que nós falamos, que ela estava atrelada a rituais de magia branca. Então, se tem a magia branca, é porque tem outra. A magia, né, seria uma. Porque ela está dividida? Porque ela está na polaridade. Então, às vezes a nossa palavra ela fica tão banal, tão utilizada, e a gente não faz essa interpretação, né, de que estamos utilizando um recurso dual. E aí, lá na sexta, que é o que, como o Ra se posiciona aqui, eles não veem isso, né? É apenas um ritual, apenas um ancoramento, apenas um centramento, nem branco, nem preto, nem vermelho, nem azul. É somente uma sequência que é feita para que a luz realmente transcenda, né? Hoje a gente entende uma linguagem que é tirar os ruídos. Isso aí. E isso nos prende e entra no campo de crenças, no qual a gente nós mesmos nos auto-sabotamos muitas vezes. Ah, mas daí, olha, eu vou fazer então uma meditação, mas se não tiver em silêncio, ou se não tiver a vela ali, ou a intenção sempre é a da alma, do coração, é a que impulsiona toda a ação. E isso faz com que a gente se sabote muitas vezes. E a gente respeita também aqueles que não têm nenhum entendimento sobre isso, porque essa frequência desse amor e luz, é o que movimenta, tanto que ele traz aí um questionamento para o Ra sobre as técnicas que eles usavam, né? E o Ra não comenta, né? Ele pediu quais são as técnicas que, enquanto em 3D, Ra utilizou para evoluir corpo, mente e espírito. Ele não citou, porque isso fere a lei do livre-arbítrio, né? E ele trouxe assim, Ra não é uma elite. Ele viveu o processo como nós, experienciou catálises de alegria, de sofrimento, e que qualquer um de nós, ou grupo, pode criar essa harmonia em qualquer atividade externa, ao seu redor, na vida, no entorno, né? Eu gostei da frase que ele cita ali, suas são as danças nesse tempo e espaço de colheita da 3D. São suas, assim como foram as dele, né? Por isso que ele vem, então, para mostrar e trazer aí para nós um pouquinho daquilo que foi vivenciado. Eu quero só aproveitar e linkar um pouquinho o que a Kelly trouxe da dualidade, né, Kelly? Porque daí a gente volta o quê? Na lei da confusão, né? Então, ele traz ali que a gente tem as catálises de alegria e de sofrimento, né, nessa existência, mas que qualquer entidade, ela pode criar uma harmonia, seja com a catálise que ela está passando. É do ser humano polarizar, né? Essa experiência é ruim, essa experiência é boa. E ele traz que o ser humano,
ele nasce já com muitas influências. E essas influências vêm através do quê? Da Lua, dos astros, dos planetas, cosmos, questões kármicas, equilíbrios, né? Então, nasce também muitas vezes essa questão também da ilusão, né? E tudo isso vai fazendo o quê? Ativando ciclos, que ele falou lá na 63, as transições, os ciclos, né? Então a gente passa por muitos ciclos e quanto mais consciente, mais balanceado. Então os trabalhos, quando a gente é mais consciente, eles são menores e a dependência também sobre tudo é menor, né? E aí ele traz, por exemplo, ciclos de sono, a gente mesmo traz alguns ciclos que a gente faz de liberações de 21 dias de padrões, a gente pode observar ciclos na natureza, ciclo nas estações, até os próprios ciclos de vida que a gente vai passando. Então, é importante a gente também olhar, né, como a Kelly trouxe essa dualidade, e essas catálises que a gente vai vivendo nesses ciclos. O que ele traz também aí é sobre essa questão de equilíbrios astrológicos e, enfim, que é buscar sempre no externo, que a gente sabe, sabendo que internamente nós temos toda a potencialidade junto ao infinito criador. Aí ele cita aí nessa questão dos ciclos e também da qualidade do adepto. O adepto seria aí alguém que já está com um nível evolutivo espiritual muito grande, que já domina essas questões, e nós podemos nos considerar aqui, sem falsa modéstia, não é mesmo? No qual a gente procura aí a nossa ascensão aqui, tanto nesse grupo quanto nos nossos trabalhos espirituais, que a gente já tem alguma evolução nesse sentido, que a gente não precisa mais desse externo, né? Então, tudo passa por nós. E ele cita aqui que quando a gente fica preso a esse campo, por exemplo, que a Lau trouxe, questões lunares, planetárias, cósmicas, kármicas, a gente tem uma tendência a não avançar, né, na nossa ascensão de alma, com certeza. E que o grupo é o próprio observador ali, no movimento da Carla, quando ela recebe as canalizações e traz, que eles se preocupam em cuidar tanto dela, mas ele traz assim, que tira essas questões externas e foca no principal, que é o quê? O que está sendo entregue ali através dela, né? E que a evolução depende mais de escolhas práticas do que alinhamentos terrestres, que está incluído também essas questões de altar, vela e tudo mais. Só vou reforçar o que foi falado antes da sua dança, né? E cada um, né, tá no seu tempo, espaço, no seu espaço-tempo, está vivenciando as suas danças. Não importa mais espiritualizado, menos espiritualizado, cada um dentro do que compete a si, das suas experiências aqui no planeta. Porque o que nos traz, o que eu grifei aqui, é que ele trouxe essa questão, né, do trocadilho, tempo, espaço, espaço-tempo, né? Então, novamente, o que é físico, o que é metafísico, né? O que nós vivemos aqui na matéria e o que a gente consegue na outra, na dualidade, vamos dizer, certo? Não dualidade, enfim, na outra dimensionalidade, que eu ia falar, né? Na outra dimensão, estar vivenciando, que é o nosso trabalho aqui, né? Então, assim, olhar que cada um está vivendo seus processos aqui. Então, não é um mais do que o outro. Eu sempre brincava dizia assim, todo mundo tem a sua cruz, cada um tem a do tamanho que aguenta, né? Mas não olhar para isso pelo lado negativo, né? Cada um tem as suas experiências aqui. Não sendo negativas ou positivas, como a Lauana trouxe, né?
que você vai dizer, essa é boa, essa não é, porque vivemos aqui na 3D, né? Mas a intenção da evolução, que é esse material traz isso, esse estudo traz isso, né? O que é a 4D, o que é a 5D, o 6D, é você tomar consciência do que você está vivendo, né? E não jogar fora, não jogar ao outro. Eu acho que eu estou mais ou menos resumindo tudo, né? O que nós vamos falar aqui. Não é dizer, porque é destino, porque é culpa lá né, do outro. Não, é você entender que aquilo você criou, né? Que volta a falar da lei ali do universo mental, né? Então, que você criou, então você pode criar uma outra realidade, se aquela realidade para você não está bem. Muito bem colocado, Evani. Para mim, o que fica dessas sessões é sempre o que Ra demonstra que a vida é uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de experienciar, uma oportunidade de servir. Então, nesse quesito também da oportunidade de servir, os questionadores pedem sobre a medicina alopática, né? Que naquela época já estava em ascensão aí a medicina moderna, e Ra atrás, né? Que estes seres que praticam medicina, eles já vêm com esse desejo de servir a outrem e também com dons de cura. E aí nós entramos em um mundo que as profissões, né, os estudos, eles foram muito comercializados. Então, hoje nós temos profissionais que nós realmente já sentimos se ele tem esse dom, esse serviço, e ele usa todo esse aprendizado alopático para o bem-estar do paciente e também para a sua prosperidade, e aqueles que fazem o contrário, né? Temos aí uma pequena separação. E o que eu gostei é que o Ra coloca assim, ó, focar no corpo apenas como uma máquina levou ao uso massivo de químicos que apenas escondem os sintomas. Então, isso a gente vive muito hoje, né? E faço esse gancho com os ciclos que ele trouxe. Todos os ciclos foram falados de forma biológica ou de forma física, né? Como ondas. E nós, com esse olhar mental, mecanicista, humanista, olhamos para o corpo como uma máquina. E aí é um ponto de atenção também para a gente refletir. Isso mesmo, Kelly. Eu também anotei, né, sobre a medicina alopática. Então, ele traz que sempre tem dois lados, né? E que a alopatia, ela é uma curanderia, porque é um desejo de servir a outrem, né? Então, vai buscar o que? O alívio das dores. E também traz as experiências das catálises, né? Então, como a Kelly trouxe já, o corpo visto como uma máquina de funções, porque se a gente parar para observar o nosso corpo e as funções que ele desenvolve, ele é muito perfeito, né? Então, ele vai trazendo todas essas funções, e aqui nos estudos ele traz sintomáticos também de uma sociedade com desejos e distrações. Então, a gente vai trazendo essa somatização de tudo que a gente vai vivendo fora para este corpo físico, para esta máquina, né? E aí ele traz que essas distrações, elas vão trazendo para nós também as doenças e as desordens, né? Então, fortes químicos para controlar, né? Ou também para esconder essas dores, tudo isso que a gente vai passando, né? Esse não olhar para o corpo, então vamos de alguma forma medicar para achar um conforto rápido. E aí ele também traz para a gente incluir outras formas de cura, que hoje a gente tem muito, né? Muitas formas de olhar, de ressignificar, e que os processos de cura, ele vai trazer sempre ali os dois lados. Por quê? Porque um é o caos, né? E o caos, ele vai trazer o quê? Essa polarização mais negativa, e também o conforto, que é a polarização, é a despolarização, não é positiva, é a despolarização que seria o conforto e a polarização que seria o caos, né?
Eu também anotei essa parte. No caso, vamos trazer aqui para pensamento tridimensional. Uma pessoa que adoece, ela vai muitas vezes procurar o alívio da dor e não a raiz dessa dor. E daí é o que ele traz aí, um exemplo de uma entidade polarizada positivamente, que a Lau bem exemplificou. Vamos supor aqui, nós terapeutas, quando acontece algo no nosso corpo físico, primeiro que a gente não vai querer deixar que chegue no corpo físico, porque antes a gente já vai estar em processos aí de cuidados para que o físico já está nos avisando quando já começou a situação mais a nível mais sutil. O físico a gente sabe que é o último estágio, é quando a alma já tentou de todas as maneiras mostrar algo, no caso, um adoecimento forte aí já está instalado no campo da pessoa, no corpo físico, tridimensionalmente falando, é porque algo muito mais profundo já vinha acontecendo antes e ela com certeza não percebeu. Então, um terapeuta, vamos dizer, uma entidade polarizada e que serve a outros e que atende, no caso, nós e outros terapeutas que podem estar assistindo essa gravação depois, vai se preocupar o quê? Numa situação assim, em observar um campo aí de saúde, manter a sua saúde, atividade física, alimentos, enfim, tudo que leve para um bem-estar físico para continuar servindo ao outro. Ao passo que o contrário disso, a busca somente pela holopatia, a medicina da matéria, né? E eu tomo e não busco a causa, quer dizer o quê? Tomo remédio lá, fico dopada de tantas coisas, de tanta medicação, revela uma pessoa que ela está negativamente polarizada e a serviço de si mesmo, só do seu ego. Eu quero ficar bem, eu não quero entender nada, não me importa o outro também, eu quero eu ser cuidada, ou enfim. Existe esse movimento, né? E a despolarização seria o quê? A perda de uma identidade mesmo, essa ilusão da Matrix que deixa a gente, que deixa a pessoa sem direção espiritual, alienada a si mesma, alienada até ao seu próprio corpo. Né? E que a gente já falou em outros momentos aqui, vamos pôr aí essa indústria da beleza, de botox e tudo mais, nada contra, mas isso é um indicativo do quanto está se perdendo aí, né? Por exemplo, essa semana eu estava olhando, eu estou nos meus quase 48 ali, eu estava olhando aqui começou a marcar, não aparece aqui para vocês, mas é um exemplo chulo, tá? Mas assim, começou a marcar, eu estou chegando nos 48, 49, então o meu corpo está mudando, e a gente já trouxe outros exemplos aqui, mas isso nos deixa alienado ao próprio ser, essa indústria toda, né? Mas não descaracteriza, e a gente sabe que dentro da própria espiritualidade também nós temos aí exemplos do Dr. Fritz, Dr. Ramatiz, Mestre Ramatiz, Dr. Medina, a galera que trabalha aí com as equipes espirituais, que trabalham conosco mesmo, que também desencarnaram e têm conhecimentos e que trazem isso, e vem, queira ou não, aquele médico que está atendendo, se ele usar para o serviço ao trem puro, que a Lauana trouxe antes, e que a Kelly também trouxe, ele está servindo a confederação, está servindo a transição planetária, né? Ao passo que o contrário disso vai só fomentar essa questão do ego mesmo e o serviço a si mesmo. Que trazendo isso, né, Elis? Veja bem, estamos em vários espíritos do tempo que nós passamos, né? Eu já entrei para a espiritualidade justamente por causa de uma depressão profunda. Eu estava dopada de medicação. E na época eu não tinha conhecimento de terapias. Então, e como a maioria da humanidade, né? Então, assim, você vai no seu processo, cada um vai, como a gente falou antes, se é pela dor, se é pelo negativo, mas cada um está indo, fazendo o seu trajeto, né? A sua trajetória. Então, o que pegou para mim nessa questão tudo, o que mais pegou nesses 2 capítulos foi esse reforçar, né, que ele falou muito da 4D, que é a mente, né, e que tudo
né? É mental e dessa... Tanto que ele traz aqui no final do último capítulo, ó, cada sensação que deixa um gostinho de significado sobre a nossa mente, que deixa o gosto dentro da memória, né? Que daí voltamos a falar da memória, né? Então, assim, deve ser examinada. Então, são sensações que ele estava falando. Então, é o que a mente relembra e ela repete. Por isso, a repetição de padrões, por isso, os loopings, os ciclos repetitivos, que a pessoa não consegue sair daquele ciclo, daquele looping, por quê? Porque ele está só relembrando e remoendo o que ele já conhece. Né? Eu só queria fazer um adendo aqui na minha fala. Quando eu falei da medicina e do médico, é porque assim, ó, existe um campo, existe uma tendência, muitas vezes, a gente sabe da fama do curso de medicina. Eu não estou julgando ninguém aqui. Mas, eu quero fazer medicina. Para que eu quero fazer medicina? Já tem dentro, como ele diz, essa vontade inata de servir, é inconsciente. Por que eu quero fazer? Ou às vezes sigo o sistema familiar, ou eu vou fazer porque vou ganhar bem, porque o médico ganha hoje X. Entende? E quando se perde nisso, que dentro de si tinha a vontade de servir ao próximo, e se perde nisso no ego, no dinheiro, nessa questão na Matrix, eu simplesmente exerço por exercer e fico muitas vezes preso com crenças, né, muito enraizadas, não descaracterizando aqui a medicina da matéria e toda a evolução que tem hoje com medicação e tudo mais, que salva muitas vidas, entre aspas, e sabemos que dentro do campo terapêutico nós também utilizamos as duas concomitante andando, até que um momento a pessoa solte, e como a Ivane trouxe, ela também tomava, eu também tomei, né? Entende? É nesse sentido que eu quis trazer, de não se descaracterizar ali a vontade primeira desse curandeiro, que muitas vezes é perdida por esse mundo tridimensional, essa matrix, enfim. E até a própria questão das vacinas, que a gente sabe que aconteceu aí, enfim, com Covid e tudo mais, e que alguns reflexos hoje existem aí algumas falas que são reflexos dessa vacina, que foi o campo que aconteceu lá atrás e lidamos com isso. Ivani, tu trouxe ali das sensações do corpo, né? Então, eu, como concluí essa sessão 64, eu trago ali justamente isso que você já abordou, a sensação do corpo como um exercício de cura, né? Então, ele traz o quê? Perceber e experimentar. E o corpo, ele é uma criatura da mente. Então, muito que a gente reflete no corpo, né? Passou ali na nossa mente. Então, essa sensação, o que ela vai trazer? A carga no corpo. Ou, né, aquele poder. E a mente, ela vai também sentindo, elas estão ali interligadas. Então, quando a gente tem uma sensação que ela vai trazer um desconforto, a gente precisa explorar essa sensação e não ficar com medo dessa sensação, né? Então, a gente explora a sensação, a gente busca na memória aquela sensação e a gente examina aquilo, né? Então, isso é um processo interno, né? Um processo interno e é um processo que está sujeito hoje à lei da confusão, eu diria, porque nós já partimos de um princípio que bateu, doeu, pega que é teu. E às vezes com outras selfies isso não acontece, né? Então a gente também entende o passo a passo aí que cada um vai seguindo até que essa vontade de querer entender e explorar cresça, né? Porque ela vai chegar em algum momento. Está aí, meninas. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, eu ia abrir o microfone, não ia levantar a mão, mas para finalizar também, agradeço
Agradeço quem vai assistir, né? E compartilhem, escrevam, coloquem lá os seus comentários, o que vocês sentem, né, a nossa fala aqui, se faz sentido, né, para vocês. E bora lá, daqui a um mês estamos de volta.